Olá, amigos! A Iugoslávia é um país comunista. Então eles eram aliados da União Soviética. Este é um equívoco comum no mundo ocidental. Como exemplo, em 22 de outubro de 2019, The Hill, um site político líder nos Estados Unidos, também encontrou a mesma confusão. Ao relatar, a Macedônia do Norte foi ratificada no protocolo de adesão à OTAN, eles escreveram, anteriormente, parte do aliado soviético era a Iugoslávia. A Macedônia do Norte foi oficialmente convidada pela OTAN desde julho de 2018. Então, por que essa noção está errada? Vamos descobrir juntos. Em 6 de abril de 1941, a Alemanha nazista invadiu o reino da Iugoslávia. O exército real entrou em colapso, em apenas 10 dias. O rei Pedro II e seus cortesãos fugiram do país. Um remanescente do governo real reuniu soldados para continuar lutando. Mas não eficaz. Não resignado a perder o país, Josip Broz Tito convocou todo o povo a enfrentar a resistência. Foi secretário-geral do Partido Comunista da Iugoslávia. A parte foi anteriormente proibida pelo governo real, mas foi entusiasticamente apoiado pela União Soviética. O movimento de libertação rapidamente se tornou famoso, com pequenas vitórias, graças às táticas de guerrilha. Os alemães furiosos emitiram um decreto, para cada um de seus soldados mortos, 100 civis jugoslavos seriam fuzilados. O líder Tito, que era muito inteligente, aproveitou esse ponto para atrair mais membros para a revolução. Toda vez que ele atacava com sucesso um território ocupado pelos alemães, ele dava ao povo uma escolha. Uma é de acordo com ele, a outra é esperar ser fuzilado pelos fascistas. Como resultado, as forças revolucionárias cresceram cada vez mais. O movimento de resistência que ele liderou foi tão bem sucedido que os alemães tiveram que estar presentes regularmente, com mais de 100 mil soldados para manter a ocupação. Em 1943, Tito tinha uma força de mais de 700 mil soldados e tornasse o maior exército de libertação da Europa. Graças ao terreno montanhoso, eles aplicaram táticas de guerrilha eficazes, superando a maioria dos ataques ferozes do exército. Desde junho de 1944, a Iugoslávia é apoiada pela Força Aérea dos Balcãs, estabelecida pelos aliados. Eles ajudam a transportar suprimentos, fornecem apoio aéreo em operações ofensivas e contribuiu para o caos do exército alemão. Como resultado, o exército iugoslavo tornou-se cada vez mais dominante. Em outubro de 1944, o Exército Vermelho Soviético varreu a Europa Oriental e avançou para a Bulgária. Em um esforço de coordenação com aliados para impedir a retirada alemã da Grécia, bem como para ajudar a Iugoslávia comunista a se libertar, a União Soviética e a Bulgária reuniram mais de 400 mil soldados, entrando no Sudeste. Em menos de 3 semanas, eles forçaram os alemães na Iugoslávia a fugir para o norte. A partir de então até o final da guerra, a libertação do resto, realizada pelo exército iugoslavo, com a ajuda de especialistas militares soviéticos e ajuda de armas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países do leste europeu tornaram-se aliados por sua vez, sob a influência da União Soviética. A Iugoslávia sozinha não era uma criança obediente. Eles tinham ideologias muito diferentes, o que levou a conflitos com a União Soviética. Primeiro, a Iugoslávia tinha reivindicações territoriais sobre Trieste, na Itália, e Caríntia, na Áustria, para onde enviaram tropas para libertá-las da ocupação alemã. No entanto, a União Soviética discordou e ordenou que deixassem a área. Porque é aí que os aliados ocidentais assumem o controle. Stalin não queria mais conflito, principalmente com os Estados Unidos, a única potência nuclear nos 3 primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial. A Iugoslávia criticou, por não conseguir apoio. Em seguida, a Albânia e a Iugoslávia assinaram um tratado de assistência mútua e um acordo alfandegário. Quase fundem sistemas militares e econômicos. Stalin encorajou isso, pois tinha pouco interesse na pequena nação da Albânia. No entanto, o que o irritava era que todas as informações foram encontradas na imprensa, não do lado iugoslavo. Depois de irritar a União Soviética pela segunda vez, a Iugoslávia continuou a assinar o Tratado de Amizade e Assistência Mútua com a Bulgária, sem consultar a União Soviética. Isso irritou Stalin. Finalmente, a Iugoslávia se engajou no apoio ativo aos guerrilheiros comunistas gregos, causando conflitos mais amplos com o Ocidente. Stalin proibiu que continuasse, porque ele já havia feito um acordo informal com Cháchio, colocar a Grécia sob a influência da Grã-Bretanha. Praticamente não há obrigação de cumprir o acordo. Mas Stalin queria antecipar o perigo para a grande maioria dos políticos ocidentais. O comunismo é visto como uma ideologia unitária. Todos os partidos devem obedecer às ordens de Stalin. Então a Iugoslávia fez isso, mas a União Soviética foi responsável. Apesar de impedido,
O líder Josip Broz Tito ainda queria levantar a bandeira da união dos países comunistas, levando ao conflito com Stalin. O líder da Iugoslávia, Josip Broz Tito, era hostil à política externa de Moscou. Ele queria dominar os países que eles chamavam de aliados. Portanto, ele estava sozinho em sua direção, levando o país à independência, livre do controle de Stalin. Como resultado, em 1948, a Iugoslávia foi expulsa do Gabinete de Informação Comunista, para dar o exemplo para o resto do Bloco Oriental. Nota: Cominfor era uma coalizão de partidos comunistas na Europa, dominada pela União Soviética. Logo depois, a União Soviética realizou um expurgo de membros do partido na Europa Oriental que eram independentes e nacionalistas como Josip Tito. Em resposta, o líder iugoslavo também passou a destruir aqueles que queriam estar sob o domínio soviético. A amargura atingiu seu clímax, quando Stalin tentou várias vezes enviar alguém para assassinar Tito, mas sem sucesso. Até a União Soviética, junto com a Hungria, realizou um exercício para atacar o território da Iugoslávia. No entanto, devido a conflitos generalizados com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, o plano foi adiado indefinidamente. Após a morte de Stalin, a Iugoslávia e a União Soviética avançaram para a normalização. Mas eles não podem se tornar mais próximos. Em 1961, a Iugoslávia era um dos membros do movimento não alinhado, que incluía países que declararam neutralidade durante a Guerra Fria. É por isso que eles nunca se tornaram aliados oficiais da União Soviética. Após a dissolução dos dois estados da União na década de 1990, tanto a Rússia quanto a Sérvia se reconheceram como estados sucessores. A relação entre eles está cada vez melhor, mas principalmente no campo econômico. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.